Oi, gente, bom dia! Como que vocês estão? Espero que bem, bora fazer um cafezinho. Hoje é meu dia de folga, então hoje eu vou ficar em casa com a Isabela. Assim que eu acordei, eu coloquei o Dick lá pra fora, varri a minha área da frente, só não gravei pra vocês, e vim aqui pra dentro pra começar as atividades do dia. Meu feijão, gente, ele acabou, então eu vou colocar feijão de molho enquanto eu faço o café e as demais atividades, né, que daí ele vai ficando de molho, e daí eu venho cozinhando ele. Eu tô cozinhando 1 quilo, tá bom? Porque daí eu separo as porções e já fica pra semana toda. Aqui em casa a gente tem o hábito de comer feijão todos os dias. Você tem esse hábito? É bem difícil, sabe, gente, não ter feijão. Só quando eu faço macarrão mesmo. Mas todos os dias a gente tem feijão. E aqui a gente consome mais ou menos 1 quilo por semana, né, de feijão. Porque como eu faço todos os dias, uma porçãozinha, né? Então, em média, é 1 quilo, tá bom? Enquanto o feijão tá de molho, então, a água tá fervendo. Eu comecei a guardar essa louça que eu tinha lavado ontem à noite, né, pra ir adiantando. Porque a gente pensa assim, né? Faz uma coisa, já adianta outra e a dona de casa faz várias coisas ao mesmo tempo. Então já fui guardando também, aproveitei pra zerar ali pra depois só ficar a louça do café da manhã. E Isabela, nesse momento, ela já tinha acordado, então ela tava esperando o cafezinho ficar pronto. Normalmente aqui em casa, quem faz o café da manhã é o meu marido. Hoje, como ele saiu bem mais cedo e não levou garrafa de café, porque quando ele leva café para o trabalho, ele deixa sempre um cafezinho pra nós. Daí hoje, como era minha folga, normalmente eu que faço café, né? E daí quando ele chega, mas no fim do dia ele toma também. E até por isso que eu faço uma garrafa de café, porque quando ele chegar ele vai querer tomar. Porque normalmente quando o dia é só eu e Isabela e ele vai voltar bem mais tarde, então eu não faço, porque uma garrafa inteira pra nós duas, daí é desperdício, né? A Isabela acabou de acordar, como eu falei pra vocês, pedi pra ela colocar a mesa pra mim, né? No caso, as xícaras, e ela tava mostrando pra vocês. E aí eu tava organizando as coisas que eu peguei ontem do mercado, colocando no potinho, tudo certo, pra depois guardar na geladeira, né? Guardar bem organizadinho. Então agora a gente vai tomar o nosso café da manhã. Hoje eu vou cuidar da casa, fazer as atividades básicas, né, do lar, a rotina, que não para, né? A gente faz e refaz, e glórias a Deus por isso. E agora eu vou tomar o meu café da manhã junto com a Bonita e hoje vou fazer geleia de morango. Esse aqui é o meu pãozinho com margarina e esse é o café da mamãe. Foi eu que escolhi a xícara. Oi, gente, bom dia! Como que vocês estão? A paz do Senhor. Perdoe minha voz, que eu ainda tô ruim. Tô naquela fase de gripa, não gripa, que só muda a voz. Mas graças a Deus não vem a gripe. Vou até tomar um remédio pra isso já, pra não chegar a gripar. Então perdoe a minha voz, tá bom? A máquina acabou de terminar. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho do meu dia com vocês. Vou dar uma leve limpeza na casa. Já brinquei com a Isabela, já tomamos nosso café da manhã. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma gelatina não, desculpa. Gelatina eu fiz pra Bonita, ela tá comendo ali. Fiz ontem à noite. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a geleia de morango. Ontem eu já lavei os morangos, eles estão ali na geladeira. Então eu vou fazer pra vocês, tá bom? Vou compartilhar com vocês nesse vídeo. E eu vou cuidar do lar. Vou trocar roupa de cama, vou dar uma varrida na casa. E vou compartilhando tudo com vocês, que hoje tá aquele dia meio que de inverno, tá um sol, aquele ventinho gelado também. Eu vou no banheiro, tá, mamãe? Tá bom, amor. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês gostem de ficar comigo mais esse vídeo. Deus te abençoe. Olha lá pro espelho e dá tchau pras tias, que elas estão te vendo pelo espelho. Tchau. Mais pra lá, pro lado. Tchau. Mais pro lado. Isso! Fala tchau. Fala, vem com a gente, ó. E deixa o like. Vamos lá, meninas. Bom, meninas, hoje era pra ser minha folga, mas tudo bem, né? Dona de casa não para. Bom, então pra começar, eu vou já colocar esse feijão de molho, porque daí eu já adianto essa parte. Enquanto eu vou cuidando da casa, ele já vai, né, cozinhando. E aí, como eu falei pra vocês, eu vou já cozinhar 1 quilo, porque daí já facilita a minha vida. Antes eu cozinhava sempre de meio quilo, porque eu não tinha muito espaço no congelador, né? Vocês viram que eu assoprei ali a tampa? Eu sempre tenho... Gente, eu tenho medo de panela de pressão, então eu sempre assopro o pino pra ter certeza que ele não tá com a passagem de ar, né, obstruída. Então daí eu já assopro, enfim, coloco na panela. Feijão de molho, Isabela tá brincando e eu vim, né, tirar essa roupinha do varal pra eu já colocar uma que tá na máquina, pra depois colocar uns panos de prato que eu deixei de molho. Porque a minha amiga, ela não para, né? Então, na hora que eu acordei, vocês viram que eu já coloquei roupa. Então, nesse momento ela tá pronta e vou aproveitar e colocar no sol ali fora. Porque apesar do friozinho que tá hoje, tá um solzinho e também um vento.
Apesar de geladinho, ele rapidinho já seca a roupa, né? E como é roupa mais grossa, que é roupa jeans, essas camisas polos do meu marido, então já seca, né, bem rapidinho também. Hoje, na verdade, meninas, eu tinha me programado pra fazer a limpeza do guarda-roupa da Isabela, porém, gente, acabou que não deu. Acordei hoje um pouquinho mais tarde, que como eu falei, era pra ser a minha folga, né? Mas, enfim. Então, já que não deu pra fazer a limpeza lá, porque eu tenho mais coisa pra fazer durante o dia, então eu vou cuidando da casa mesmo, aproveitar pra lavar roupa. Agora, aqui na máquina, eu tô colocando os panos que eu falei pra vocês que eu deixei de molho. Os panos de prato, gente, eu sempre deixo de molho de um dia pro outro. Aí, coloquei um sabão, né, e coloco sempre um pouquinho de amaciante. Você coloca amaciante nos pães de prato? Eu costumo colocar pelo menos um pouquinho. Então, agora eles estão ali na máquina. E eu fui, gente, pro quarto agora trocar a roupa de cama, né? Eu não vou trocar essa coxa, eu sempre troco mais os lençóis, sabe? A coxa eu uso um pouquinho mais, esse edredom que vem por cima, tá? E essa manta eu tinha lavado essa semana, então eu só vou trocar esse lençol de cima mesmo, tá? E as fronhas. Esse colchão que vocês estão vendo ali do lado, eu não tenho onde colocar ele, eu deixava na cama da Isabela, mas acabou que meu irmão veio dormir aqui em casa e eu tirei ele de lá, né? E daí, como a Isabela dorme aqui no quarto, eu deixo ele ali no cantinho, também não tem problema, gente, eu não vejo problema aqui, tá bom? Bom, então, troquei ali as fronhas, vou colocar tudo no lugar certinho e o quarto, né, já tá pronto pra eu tá organizando ali o restante da casa. Eu fiz um tapa geral na casa assim, organizei as coisas no lugar bem rapidinho. Depois que eu arrumei a cama, eu não mostrei pra vocês, porque eu dobrei algumas peças íntimas que eu tirei do varal, já deixei organizadinho nas gavetas. Aí eu vim e tirei também essas aqui que tá no varal do teto, porque depois que eu tirar os panos de prato da máquina, eu vou colocá-los aqui. E daí, né, dei aquele tapa geral na casa, vim pra cozinha, tinha bem pouquinha louça pra lavar. Então, rapidinho eu já deixei essa cozinha pronta, porque eu vou fazer o nosso almoço. Vou fazer uma coisa mais básica hoje pra gente, e depois eu vou fazer geleia, que eu falei que eu vou mostrar pra vocês, é uma receita muito boa. E eu gosto de consumir essa geleia, gente, com requeijão. Eu faço ela pura, né, e depois na hora, assim, de comer numa torrada ou num pãozinho, eu passo o requeijão e passo uma colherzinha de geleia, gente, fica muito gostosa. Eu, pelo menos, gosto dessa combinação, sabe? Mas, enfim, o feijão ainda tá ali cozinhando. Como eu não deixei ele tantas horas de molho, eu deixo ele 25 minutos na pressão, né? A partir do momento que dá a pressão. Aí eu sempre falo pra Isabela, tá curiando a hora pra mim, então ela sempre tá olhando e vai me falando ali como eu tô fazendo as coisas, né? Ela vai me atentando com a hora. Ela é bem comunicativa, então pra mim isso me ajuda bastante. Ontem à noite, quando eu limpei a cozinha, que eu lavei toda a louça, eu esqueci essa parte da panela da air fryer pra poder lavar. Então, hoje de manhã eu falei, meu Deus, esqueci a panela. Então, eu tive que lavar agora pela manhã, que era pra eu ter lavado ontem à noite, quando eu lavei a louça. Então, ali aquela gordurinha do frango, que eu tinha feito frango assado com batata. Então, eu tirei, joguei. A gente limpa a pia, né? Porque sempre que a gente termina de lavar a louça, a gente faz o quê? Lava a pia, né? Limpa a pia tudo certinho. Mesmo que a gente vá sujar de novo. E agora aqui na cozinha tá limpa pra eu fazer o almoço, tudo ok. Agora eu vou dar uma varrida aqui na casa. Varri todos os cômodos, mostrei uma parte pra vocês. E hoje não é aquela super limpeza, aquela varrida assim superficial mesmo, pra tá tirando o excesso da sujeirinha do chão. E hoje não é um dia de faxina. Então eu vou só varrer assim mesmo, aquela varrida simples, comum do dia a dia, né? Pra tá mantendo o ambiente organizado e limpo também. Então agora é hora do almoço. Roupa centrifugando, meninas, acabei de temperar aqui o feijão, já separei nos potinhos, rendeu 6 porções, uma que eu já tô temperando aqui, ó, o arroz também tá aqui, ó, o arroz é bom que rapidinho ele seca, né? Olha só, meninas, aí rendeu 5 potinhos, tá, ó, então foram 6 porções, uma que eu tô temperando lá, né, tá fervendo, e a outra aqui, ó, eu tô deixando dar uma esfriadinha, mas eu já vou colocar no congelador. Tá bom? Guardei a louça que tava aqui, aí ficou essa loucinha aqui agora, né? Dos lanchinhos da Isabela, e é que eu tô fazendo. Vou aproveitar também, já vou lavar a panela, né? Vou lavar aqui a panela de pressão também. Separei uma calabresa fatiada aqui, que eu vou fazer com ovos e com mussarela assim por cima na frigideira, pra mim e pra Bonita. Vou terminar aqui, depois eu mostro tudo pronto, certinho pra vocês, tá bom?
Almocei com a Isabela, gente. Agora eu vou fazer a geleia de morango, como eu falei pra vocês. Daí aqui, ó, eu pesei 300 gramas de morango. Eu acredito que são 2 caixinhas, tá bom? E eu pesei já tirando a tara, né, do potinho, tá bom? Então deixei aqui pesadinho pra mostrar pra vocês. Eu vou fazer pra vocês da forma que eu faço, tá bom? Talvez não seja mais correto, mas é a forma que eu faço. Já liguei o fogo aqui, meninas. Daí agora, ó, separei 1 xícara de açúcar. Pra essa quantidade, eu vou colocar 1 xícara, tá bom? Se você quiser, você pode colocar menos. Agora, eu apenas vou mexendo e quando tiver ela engrossando, quase no ponto da gente desligar, aí a gente coloca metade do suco de limão, tá bom? Metade da banda, né? De um limãozinho, tá bom? Então agora, vou ir mexendo aqui. Ó, já cortei aqui o limão, já deixei aqui no jeito, né? Vou usar só metade. Ah, meninas, e outra coisa, ó. Aqui o açúcar já começou a derreter e o morango, ele começa a soltar aquela água dele. Você pode usar o açúcar que você quiser, tá bom? Aqui eu tô usando o branco mesmo, mas eu já fiz com açúcar de coco. Dá pra fazer com mascavo também, só que daí não vai ficar uma geleia clarinha, ela vai ficar escura, tá bom? Vai ficar meio amarronzada, assim. Aí você vê conforme você quer, tá bom? Eu não fiz com xilitol, nunca fiz. Mas eu acredito que também dê. Aí você coloca aí 100 gramas de xilitol, tá bom? Ó, já derreteu por completo. E agora, eu sempre corto, gente, os morangos grandes. Porque na geleia eu gosto do morango grande, dos pedaços do morango, né? Mas se você quiser, você pode cortar bem pequenininho, pra ficar só aquela pastinha, tá bom? Por isso que eu cortei desse tamanho, esqueci de falar pra ti. Tá bom? Porque apesar de eu ter cortado pedaçudo assim, ó, conforme ele vai fervendo, boa parte vai derreter, tá bom? Então, agora é mexer até dar o ponto. Já lavei a louça aqui do nosso almoço, tá? E tem essa daqui, que é a que eu tô fazendo aqui, a geleia. Eu vou mexer e cuidar aqui a panela e na hora de colocar o morango, o limão, eu volto e mostro pra vocês, tá bom? Olha só, meninas, nesse ponto aqui, aí eu espremo o suco do limão. Bem pouquinho mesmo, gente, pra não cair o bagacinho, né? E pronto. Agora é mexer. O suco do limão, ele deixa dar um brilho bonito na geleia, sabe? Ó, a maior parte já desfez, tá vendo? Aí fica ainda os pedaços de alguns, né? Que eu cortei aquele tamanho que eu falei pra vocês. Então, agora eu vou mexer aqui, vou desligar o fogo, vou deixar descansar. Aí eu gosto de colocar numa vasilha de vidro, tá bom? Com aqueles fechamentos herméticos, aí fica bom. Vou colocar aqui no vidrinho, vou deixar esfriar. Olha só como fica grossinho, tá vendo, ó? E dá pra te fazer naquelas promoções de morango, né? Que às vezes a gente vai nesses lugares, tem promoção de morango. Às vezes o morango não tá tão bonito, já tá bem passadinho. Então é uma boa opção pra fazer geleia. Uma coisinha diferente pra tomar o café da manhã. Ó, nesse ponto aqui tá bom? Eu vou desligar. Olha só, meninas, rendeu essa quantidade. Daí eu coloco nesses potinhos herméticos. Inclusive esse daqui, ó, eu comprei na loja Avante, que foi R$10. Esse tem um tamanho bom. Ó, daí ele é assim, com essas borrachinhas, né, pra vedar bem. Eu vou deixar mais esfriado e depois eu já coloco na geladeira, tá bom? Ó como é que ele ficou grosso. Deixa eu pegar uma colher. Olha só, gente, aí se você quiser apurar mais, né, ó, e eu gosto quando fica assim, ó, com esses pedaços, tá vendo? Olha só. Fica muito bom, tá bom? Então, agora é tampar e levar pra geladeira. Bom, então, gente, ó, rendeu essa quantidade aqui. O tempo, mais ou menos, que dura na geladeira, que eu já deixei aqui em casa, 7 dias a 10 dias, tá bom? Normalmente 1 semana, tá bom? Que a gente deixa assim pra consumir, tá? Aí, eu nunca deixei mais do que isso, 7 a 10 dias, aí fica bem tranquilo, tá bom? Então, agora eu vou deixar esfriar e vou colocar na geladeira. E, amores, já deixou o teu like neste vídeo? Deixa o teu like e te inscreve, eu espero que você tenha gostado de ficar comigo nesse vídeo, tá bom? Gravo com muito carinho pra vocês, que a graça, o amor do Senhor, a paz, a comunhão sempre esteja presente no seu lar, na sua família, tá bom? Coloque ele na frente, eu falo pra ti e pra mim também, que tudo vai dar certo, tá bom? Beijo grande, Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.